Fala rapaziada, Mil Grau aqui, bem-vindos ao meu segundo vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre as asas do Rei dos Piratas, Sanji e Zoro, sendo Sanji a emoção e Zoro a razão. Então bora lá. Bom, quero começar falando que isso não é sobre ser burro, inteligente, estrategista ou não. É quando o bando está em situações difíceis e o Sanji se mostra mais emoção, apesar dele ter a razão, e o Zoro se mostra mais a razão, apesar dele ter a emoção também. E como eles sempre chegam no mesmo objetivo, mas por meios diferentes, o Sanji mais pela emoção e o Zoro mais pela razão. A primeira vez que eu notei isso foi quando o Luffy enfrenta a Crocodile pela primeira vez. Zoro fica quieto, pensativo e apreensivo. Sanji lê o sentimento dele como um livro, talvez por também estar sentindo aquilo, de se sentir fraco e temer pela derrota do seu capitão diante da força mostrada de Crocodile. Mas nós vemos isso com mais clareza na primeira aparição do Aokiji. Luffy o desafia para um duelo no mano a mano. Zoro e Sanji aceitam a decisão de Luffy e voltam para o navio. Chegando lá, Sanji explica a situação para o Usopp, que se opõe à decisão deles. Sanji rebate falando que eram ordens do capitão. O Usopp mesmo assim não dá o braço a torcer. Então começa uma discussão entre Sanji e o Usopp, mas logo é parada pelo Zoro, que explica de forma calma e racional a situação. Aqui temos esse primeiro contraste do Sanji sendo o sentimento, com ele a flor da pele chegando a brigar com o Usopp, e o Zoro a razão, parando a briga e explicando a mesma situação que o Sanji queria explicar, mas de forma racional e calma. Já em Water 7, que é o principal arco que evidencia esse contraste do Sanji sendo a emoção e o Zoro a razão, temos a situação que Merry tem que ficar para trás porque irá afundar. E nesse quadrinho aqui nós vemos bem a diferença do Sanji, a emoção, e Zoro, a razão. No mesmo arco, mais pra frente, temos a discussão de Luffy e Usopp por causa de Merry. Vemos que apesar de Zoro não querer ver seus amigos brigarem, ele só fala uma vez para pararem e depois só observa. Sanji, no entanto, fala e tenta separar até fisicamente, incluindo o chute que ele dá no Luffy. Ao meu ver, o chute do Sanji no Luffy não foi porque ele iria contrariar a vontade do capitão ou algo do tipo, mas sim porque Sanji sabia que Luffy ia se arrepender de proferir tais palavras para o Usopp naquele momento conturbado, tanto que foi confirmado nos frames seguintes o arrependimento de Luffy. Zoro provavelmente também sabia que Luffy iria se arrepender de falar aquilo, mas ele não age, ele fica quieto e observa. Ele não é como Sanji, que usa a emoção para parar algo. Zoro observa e dá sua opinião no final, igual veremos mais pra frente. Já no duelo de Luffy vs Usopp, Sanji e Zoro são os únicos que não perderam a compostura naquele momento. São as asas do rei, não tem jeito. E como eu disse, Sanji também usa a razão misturada com a emoção. Ele para o Chopper de ir atrás do Usopp justamente para ele levar em conta o sentimento do Usopp de ter perdido o duelo ali que ele mesmo convocou. Já com o Zoro, nós o vemos auxiliando Luffy a se recompor com o discurso de que ele é o capitão e não pode hesitar em um momento como esse. Um discurso totalmente racional para fazer Luffy entender que ele deve suportar aquilo. O Zorão é muito brabo. Já no final do arco, na conversa que o bando tem sobre aceitar o Usopp de volta, temos o discurso épico do Zoro sobre perdoar o Usopp. Aqui tem um contraste interessante do Zoro usando a emoção, falando o que o bando significa para ele e que ninguém pode sair desse jeito, e do Sanji usando a razão, sendo o primeiro a concordar com o discurso do Zoro. Assim, eles só aceitariam o Usopp de volta no bando se ele se desculpasse. Ninguém pode falar daquele jeito com o capitão e sair numa boa e voltar como se nada tivesse acontecido. No arco seguinte em Thriller Bark, temos uma das cenas mais épicas envolvendo esses dois, se não for a mais épica. Após a batalha contra Moria e a onda de choque de Kuma, Zoro e Sanji são os únicos a ficarem de pé e encararem o Shichibukai. Zoro diz que vai ser o melhor espadachim do mundo e Sanji diz que vai ser o homem do bando mais temido pela marinha. Ambos oferecem sua vida em troca da do seu capitão. Aqui temos Zoro parando o Sanji e eu vou tentar explicar o meu ponto de vista sobre essa cena aqui. Ao meu ver, ele para o Sanji aqui porque Sanji já tinha aceitado a sua morte. Dito isso, a postura do Zoro pra mim é: eu resolvo, eu consigo passar por isso. Enquanto Sanji já tinha abraçado a morte. Mais uma vez, a emoção é parada pela razão. Mais uma vez, os dois com o mesmo objetivo, que seria se sacrificar, mas por meios diferentes. Já no Novo Mundo, em Punk Hazard, temos Zoro dando esse puxão de orelha no Luffy por eles terem perdido o que era para levar as coisas mais a sério dali em diante.
O interessante é que sempre em situações dessas o Oda coloca Sanji e Zoro no mesmo quadrinho ou bem próximo, como os mostrado anteriormente no vídeo. Já com o Sanji no Novo Mundo temos o arco de Whole Cake, onde vemos o Sanji batendo no Luffy, o que certamente não foi uma decisão racional, mas no fim aquilo era para proteger ele e o resto do bando de Ma Yonkou. Sanji mais pra frente admite o erro, falando que é um dos motivos para ele não poder voltar para o bando é por ter batido no seu capitão. Inclusive, no momento que Sanji fala tudo que ele estava sentindo de querer proteger todo mundo e querer voltar para o bando, o próprio Luffy fala: "Afinal, é assim que você é", se referindo à emoção do Sanji de sempre ser gentil e querer ajudar ou proteger os outros. Aqui eu vou falar o que eu acho que o Zoro faria nessa mesma situação do Sanji com base no que eu mostrei dele ser a razão. Bom, eu acredito que Zoro provavelmente iria mandar a real pro Luffy desde o primeiro momento. Assim os dois iam ter o mesmo desfecho que o Luffy teve com o Sanji, que era bolar um plano para ele poder voltar. E na minha opinião, o Zoro também não teria batido no Luffy. Mas isso não faz dele melhor que o Sanji, é só o que eu venho falando o vídeo inteiro. Um é a razão e o outro é a emoção. E por fim, temos o arco atual de Wano fazendo um paralelo interessante sobre o Sanji perder os sentimentos dele. Isso se dá devido a seu despertar de fator de linhagem que está ocorrendo nesse momento, onde os seus irmãos não têm sentimento e ele está com medo de ficar igual. O interessante aqui é logo depois que o Sanji sente as mudanças no seu corpo, ele se pergunta: qual a versão o Luffy vai preferir? A dele com sentimentos, mas inútil em batalha contra a mulher, ou a dele sem sentimento, com uma máquina de matar sempre que for preciso? Logo depois de se indagar isso, vemos ele ligando para o Zoro, a outra asa, e ele fala que caso ele fique diferente, é para Zoro o matar. Isso se dá ao fato porque ele sabe que a versão que o Luffy vai preferir é a dele com sentimentos. Como eu falei, há um contraste entre as duas asas, um é razão, o outro é sentimento, e a conclusão que tiramos disso é: o equilíbrio é a solução para manter a ordem e a hierarquia. Precisamos da razão e a emoção andando lado a lado, ambos têm o seu papel, por isso eles são as asas do rei. Luffy precisa de ambas para prosseguir. Separar e ignorar um lado levará à ruína. É isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí se você gostou e comenta o que você achou. Tamo junto.